Bom, gente, o objetivo dessa aula é a gente entender o que é uma função ímpar e uma função par, tá? Um conteúdo aí importante, né? O último conteúdo, inclusive, que a gente vai estudar agora sobre aquele geralzão de função, tá? Esse vídeo aqui é o último vídeo temático disso. Depois a gente já vai entrar aí nos exercícios de concursos militares e terminamos o conteúdo de função e vamos entrar em função do primeiro grau, tá? Então, ó, primeira coisa aqui, função par. A gente vai ver a definição de uma função par, certo? Deixa eu fechar aqui porque tá... Olha só, definição. Será uma função par a relação onde o elemento simétrico do conjunto do domínio tiver uma imagem no conjunto de chegada, né, que a gente chama de contradomínio. Ou seja, uma função será par quando isso aqui acontecer, ó. Quando f de x for igual a f de menos x, certo? Isso acontece toda vez que a imagem, né, do conjunto, quando um elemento lá do conjunto do domínio tiver a mesma imagem do conjunto do contradomínio. Um exemplo bem claro disso daqui, ó, a função f de a em b, ó, f definida de a em b, com o conjunto A sendo os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, ó, tendo os elementos 1, 2 e 5, definida pela fórmula f de x igual a x ao quadrado mais 1, obedece o seguinte diagrama. Ó, eu coloquei aqui os elementos do conjunto A neste diagrama aqui. Os elementos do conjunto B, ó, neste outro diagrama aqui. Aí, não sei se vocês lembram, né, lá do começo das nossas aulas, mas eu já falei várias vezes para vocês que este conjunto aqui representa os elementos x, né, ó, esse conjunto aqui a gente chama de domínio, né, e ele representa os elementos x, né, os x do domínio. Esse conjunto B aqui, ele representa os valores de y, né, ó, que é esse conjunto de chegada aqui que a definição diz, ou também ele é o nosso contradomínio, certo? Então, ó, quando o x é menos 2, o y está ligado com o 5, ó. Por quê? Porque se você calcular o f de menos 2 aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado mais 1 dá 5, né? Menos 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 1, 5. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 5. Quando o x vale menos 1, ó, o y vale 2. Por quê? Se você calcular o f de menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Então, o menos 1 está ligado com 2. Depois o 0 está ligado com 1, porque se você calcular, se a gente calcular aqui, ó, o f de 0 vai ser o quê? 0 elevado ao quadrado mais 1. Quanto que é 0 elevado ao quadrado? 0, mais 1, 1. Então, 0 ligado com 1. Depois, 1 ligado com 2, né? Ó, calculando o f de 2, o f de 1, 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Então, o elemento 1 está ligado com 2 e o 2 ligado com 5, né? Jogando 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Certo? Se você ainda observar aí, né, a gente observando aí o diagrama, ó, até escrevi aqui do lado. Veja no diagrama que os elementos simétricos do domínio, como o 2 e o menos 2, possuem a mesma imagem. Olha bem, ó. O elemento 2 está aqui ligado com 5. O elemento menos 2 também está aqui, ó, ligado com 5. Quando isso acontece, essa função ela é par, certo? Ela é par. Para a gente saber que a função é par, o elemento simétrico do domínio tem que ter o mesmo correspondente no contradomínio, que é o que acontece aqui, ó. Simétrico é o número e o oposto dele, né? Lembrando que o oposto de 2 é menos 2.
não confunda o oposto com o inverso, né? O inverso de 2 é 1 sobre 2, mas o oposto de 2 é menos 2, tá? Então, sempre que acontece isso, né? Sempre que o número e o oposto dele tiver o mesmo correspondente no contradomínio, ela é uma função par, ok? Outra forma da gente verificar se uma função é par é essa forma aqui, ó. Para que a função seja par, é preciso que a gente tenha isso aqui. F de x seja igual ao oposto, né? O valor da função no ponto tem que ser igual ao mesmo valor da função no ponto oposto, né? Igual a gente viu lá no diagrama. Então, se a função dada for essa função aqui, ó, f de x igual a x elevado ao quadrado, basta a gente, ó, substituir. Basta substituir. Como a gente tem f de x igual a f de menos x, então f de menos x vai ser igual a menos x ao quadrado menos 1. O que eu fiz para chegar nisso daqui? Eu substituí menos x aqui, né? Ó, calculei justamente o quê? O oposto, né? Porque esse sinal de menos aqui não está significando menos x, né? Está representando o oposto, tá? Esse sinal de menos aqui é para representar o oposto. Então, eu calculei o oposto dessa função, que é menos x ao quadrado menos 1. Quanto que dá menos x ao quadrado menos 1? Menos x ao quadrado menos 1 dá x ao quadrado menos 1, né? O x ao quadrado fica positivo, porque todo número elevado ao quadrado, todo número negativo, né, elevado ao quadrado, fica positivo. E o menos 1 aqui continuou negativo. Só que essa função não mudou, né? Ela continua sendo uma função de segundo grau. Então, como a função continua a mesma, ela é uma função par, ok? Essa aqui, né, é uma outra maneira aí que a gente tem de ver se a função é ou não é par. Função ímpar também, ó, a definição de função ímpar agora, a função ímpar será uma função ímpar, né, a relação onde os elementos simétricos do conjunto do domínio terão imagens também simétricas, ó, no contradomínio. Ou seja, a função será ímpar quando isso aqui acontecer, ó. Quando f de menos x for igual a menos f de x. Vamos ver isso aqui, ver o que significa isso aqui, num exemplo que fica um pouco mais claro para a gente conseguir visualizar essas coisas. Ó, a função f, definida de a em b, sendo os elementos do conjunto A menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e do conjunto B, menos 10, menos 5, 0, 5 e 10, definida pela fórmula, ó, f de x igual a 5 vezes x, obedece o seguinte diagrama, ó, esse diagrama aqui. Esse aqui no diagrama A, eu peguei os elementos do conjunto A. Aqui no diagrama B, eu peguei os elementos, ó, do conjunto B. E aí, esse conjunto A representa os valores de x. Aí eu calculei o f de todos esses números, né? Eu joguei aqui, tirei o x e botei menos 2, tirei o x e botei menos 1, né? Ó. Calculando o f de menos 2, vai ficar 5 vezes menos 2, que vai dar menos 10. Então, ó, menos 2 ligado com menos 10. Calculando o f de menos 1, vai ficar 5 vezes menos 1, que vai dar menos 5. Então, menos 1, ó, ligado com menos 5. E por aí vai, ok? Olha bem agora que interessante, ó. Veja que os elementos simétricos do conjunto A, como por exemplo os elementos 2 e o menos 2, ó, simétricos 2 e menos 2, o número e o seu oposto, possuem também imagens simétricas. Ó aqui, ó, o menos 2 ligado com menos 10, o 2 ligado com 10. Então, ó, o menos 10 é o oposto de 10, ok? Então, toda vez que isso acontecer, né, toda vez que correspondentes, assim, do meu domínio, né, ó, dois elementos opostos do meu domínio, tiver correspondentes também opostos no contradomínio, a função, ela é ímpar, ok? Então, essa daqui é uma função ímpar. Por quê? Os elementos opostos do domínio também têm correspondentes, ó, opostos, ok?
por isso ela é uma função ímpar. Outra forma que a gente tem de verificar se uma função é ímpar, né, sem ser pelo aquele diagrama de flechas, é essa aqui, ó. Para que uma função seja ímpar, é preciso que f de menos x seja igual a menos f de x. Então, se for dada a seguinte função, ó, essa função aqui, f de x igual a menos 5x, a gente testa, ó, basta testar se ela seria par, né? A gente vê se ela é par. Se ela for par, não vai ser ímpar, né? Óbvio. Então, se não der a condição aqui que tenha que ser para ela ser par, ela é ímpar. Então, essa aqui é a condição para que a função seja par, né? F de x tem que ser igual a f de menos x. Então, vamos testar. Vamos calcular aqui, ó, o f de menos x nesta função aqui. Calculando o f de menos x nessa função é tirar o x e botar menos x. Então, vai ficar 5 vezes menos x, ok? E isso aqui, 5 vezes menos x, é menos 5x, né? Ó, f de menos x, então, é menos 5 vezes x. 5 multiplicado por menos x, né, vai dar menos 5x. Então, ó, não é o oposto, né? Porque deu aqui, ó, antes essa função aqui era uma função, uma reta, né? Ó, eu não posso alterar o valor do x. É igual antes, né? A gente não alterou o valor do x ao quadrado, né? E aqui a gente não pode alterar o valor do x. Aqui o x, ó, estava positivo. Isso aqui seria uma função do primeiro grau crescente. Essa daqui, ó, o x, fazer isso daqui, né, calcular o f de menos x, deixou o x negativo. E isso não pode acontecer, né? Eu não posso alterar aqui a função. Então, f de x é diferente de f de menos x, né? Não é o oposto. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Ó, se você observar, olha bem, eu calculando o valor de menos x, né, o f de menos x, o negativo vem aqui para frente, né, vem para frente da função. Justamente o que acontece aqui, ó. Então, toda vez que isso acontecer, né, a gente diz que ela é uma função ímpar.